Olá, meus amigos, eu sou o professor Fred Alvim, professor de Administração para Concursos. Estou aqui no Estúdio Fácil para levantar algumas dicas para quem vai se preparar para a prova de concurso público para TAES na UFJF, que vai acontecer em 15 de setembro de 2019. E aí, para trazer algumas dicas para vocês, nós temos aqui algumas questões de provas semelhantes, provas que já foram aplicadas para este cargo em outras instituições. Então, nessa nossa videoaula, eu trago aqui para vocês uma questão do Cefet Minas, a prova aplicada no ano de 2014 para o cargo de assistente em administração. A respeito dos estilos de liderança, pode-se afirmar que, muito bem, estilos de liderança também é um dos temas, é um dos assuntos bem frequentes em várias questões de concursos, em várias provas de concursos públicos. Quando nós falamos de estilos de liderança, nós estamos falando exatamente a maneira como o líder vai se posicionar diante dos seus liderados. E eu entendo o seguinte, líder não é um cargo, né? Eu não vou dizer que eu vou entrar dentro de uma organização, dentro de uma empresa, eu vou olhar ali o chefe e vou imediatamente identificar que ele é o líder. Se eu estou focando unicamente no cargo, isso pode ser apenas uma posição assumida no organograma da empresa. Mas pode ser que aquela pessoa que esteja naquele cargo não consiga, de fato, ser um guia, não consiga influenciar, exercer uma direção eficaz sobre as outras pessoas que trabalham ali na organização. Liderar é exercer, é ter a competência de influenciar as outras pessoas a realizarem tarefas que normalmente elas não fariam. Então, se eu consigo identificar que liderar é ter essa capacidade de influência, eu consigo identificar líderes em qualquer ambiente, em qualquer condição ali da convivência entre os funcionários da minha organização, onde eu consigo perceber aquelas personalidades, aquelas pessoas que têm essa competência, que têm esse tino para conseguir orientar, dirigir outras pessoas. E mais ainda, desses líderes que eu consigo identificar por essa capacidade de influenciar, eu vou observar que eles têm maneiras de conversar com os demais colegas, maneiras de então conseguir engajá-los no propósito de trabalho. Os estudos de liderança, eles se concentram aí na história dos estudos de liderança, também nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a gente teve o desenvolvimento de uma perspectiva, que é a perspectiva bidivisional. O que quer dizer a perspectiva bidivisional? Eu, quando quero assumir uma liderança, eu preciso observar aquelas pessoas que eu vou influenciar que, ora, eu preciso ser acolhedor, eu preciso então ter orientação para as emoções, orientação para as pessoas, mas para eu conseguir um trabalho eficaz, eu não posso apenas ter essa preocupação de promover um ambiente onde as pessoas estejam muito satisfeitas, muito envolvidas, senão eu crio apenas um clima de camaradagem e aí o trabalho não acontece. Posso ter uma alta capacidade de motivar muitas pessoas, mas eu posso correr o risco de não engajá-las com o resultado esperado do trabalho. Então eu preciso conjugar essa orientação para as pessoas e a orientação para as tarefas. Se eu quero ser líder numa organização, preciso dar apoio para os meus colegas, mas preservando o foco nos resultados, as tarefas que deverão ser realizadas e como deverão ser realizadas para atingirmos aquele objetivo que foi definido ali para toda a equipe, para todos os funcionários de uma organização. Então, a gente tem essa perspectiva, orientação para as pessoas, orientação para as tarefas, e mais ainda, quando eu observo então, as maneiras como os líderes vão se comportar ao interagir com os seus colegas, eu consigo definir estilos. Tradicionalmente, eu tenho os 3 estilos: autocrático ou autoritário, é aquele líder que é rigoroso, somente ele pode tomar a decisão, é ele que impõe o que deverá ser realizado pelos demais. Posso ter o líder democrático ou participativo, que é aquele que gosta, sente prazer em se reconhecer como mais um membro na equipe de trabalho. Então, ele considera, ele consulta a opinião dos colegas para decidir o que deverá ser feito. E posso ter o líder liberal ou o estilo laissez-faire, que é aquele líder que simplesmente apresenta um desafio para os seus liderados. Como ele é uma pessoa que está ali, uma figura de autoridade, e todo mundo quer conquistar a aprovação desse líder, ele não participa do trabalho, ele confia plenamente que os seus liderados terão plena autonomia para decidirem o que deverá ser feito e como vai ser feito,
e aí ele não participa do processo. Ele apenas lança o desafio e depois vem observar o que os seus liderados de fato fizeram. Ou seja, ele fica ausente. Por isso, esse nome do estilo, liderança liberal. Entendido então essa perspectiva bidivisional, orientação para as pessoas, sem perder a orientação na tarefa, e esses três estilos mais tradicionais, o autocrático ou autoritário, o participativo ou democrático e o liberal ou laissez-faire, você consegue então tranquilamente resolver essa questão. Vamos então analisar cada uma das afirmativas. Então, primeira, a liderança orientada para a tarefa, o foco está aqui no trabalho que deve ser realizado, compreende os comportamentos classificados dentro do modelo autocrático, aquele líder que regula, que fiscaliza tudo que está sendo feito pelos seus liderados, de uso de autoridade. Porque liderar é exatamente exercer essa autoridade, influenciar as outras pessoas. Essa primeira alternativa, portanto, está correta. Segunda, a liderança orientada para as pessoas, olha aqui a perspectiva bidivisional. Primeiro eu tenho foco na tarefa, depois eu também considero que eu preciso ter foco nas pessoas. Compreende os comportamentos classificados dentro do modelo democrático, é o líder que realmente considera a opinião dos demais colegas ali da equipe de trabalho, que gosta de ter interação com essas pessoas no ambiente de trabalho, então isso está correto, também de uso de autoridade. Aí você pode ficar inseguro, mas espera aí, um líder democrático, ele vai ser autoritário? Não quer dizer que ele seja tão autoritário quanto o autocrático, mas ele faz uso de autoridade justamente porque ele tem a capacidade de liderar, de influenciar os seus demais colegas. Então, se eu conjugo autoridade com a capacidade de exercer liderança e a orientação para as pessoas como uma característica do modelo democrático, essa alternativa está totalmente correta também. Terceiro, o líder orientado para as pessoas, de novo, orientação para as pessoas, acredita que o processo administrativo deve procurar criar um clima em que as pessoas sintam-se confortáveis. Isso é exatamente conferir o suporte, conferir o apoio para o trabalho ser bem feito. Então, essa alternativa classifica o que de fato corresponde a essa orientação para as pessoas. Essa terceira alternativa também está correta. Quarta, o líder orientado para a tarefa, foco no que deva ser feito, focaliza o próprio funcionário. Focaliza o funcionário? Se está focalizando o funcionário, ele não está tendo foco sobre a tarefa, mas sim sobre a pessoa, enfatizando o desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe. Capacidade realmente é tarefa, mas a condição de promover a melhor interação no trabalho em equipe, focalizar o funcionário, não vai corresponder à orientação para a tarefa, mas sim orientação para a pessoa. Portanto, essa quarta alternativa está errada. Quinta, o líder orientado para as pessoas, aquele que está preocupado com o acolhimento dos seus demais colegas, focaliza o trabalho do subordinado. Perceba, se ele focaliza o trabalho, ele não está orientado para a pessoa, mas sim para a tarefa. Enfatizando o cumprimento de prazos. O cumprimento de prazos também é orientação para a tarefa. Então, está errado eu considerar essa alternativa como orientação para as pessoas. A quinta alternativa também está errada. Ficamos assim, então, com as três primeiras que estão corretas. E aí, das alternativas de respostas que nós temos, estão corretas as afirmações em, conforme nós vimos aqui, somente 1, 2 e 3, que é então o gabarito dessa questão. Espero que essa capacidade de analisar como que uma liderança pode ser revelada em uma empresa, em uma organização, tenha te dado uma abrangência, uma luz sobre como que nós podemos, de fato, observar a liderança exercida nos contextos de trabalho. Esse é um dos temas que também é bastante frequente aí nas provas de concursos públicos, quando cobra o conceito, o domínio, as noções de administração. Espero que essa dica tenha te deixado um pouquinho curioso, com o desejo de saber mais, a ponto de você decidir vir estudar conosco para essa prova da UFJF aqui no Estude Fácil. Espero por você. Muito obrigado pela atenção e até breve.